Bom, eu vou fazer uma gravação e possivelmente essa apresentação ela vai ficar depois disponível no nosso canal do YouTube, tá? Do nosso escritório, Dourado e Ercolim Advogadas, tá? Depois eu vou falar para vocês também os nossos canais de contato, as nossas redes sociais, aí vocês podem buscar por esse e outros materiais, tá ok? Então vamos lá. Como eu disse, nós vamos tratar de... Tá todo mundo vendo? Qualquer coisa me respondam pelo chat, ou façam um sinal assim. Se alguém tiver com problema, me dá uma comunicada, tá? Para a gente ver. Como eu disse, nós vamos tratar de contrato de trabalho, tá? Na reforma trabalhista, voltado para o transporte, tá bom? O contrato que a gente vai tratar aqui é para seletista, tá? Então, caso alguém ache que é para autônomo, para alguma coisa dessa natureza, não serve, tá, gente? Esse é o contrato de trabalho para seletista, de motorista e ajudante, que é aquele contrato complementar da carteira de trabalho. A carteira de trabalho, para quem trabalha em DP, né? DP e RH, sabe que aquela folhinha da carteira de trabalho já é um contrato de trabalho, e é necessário ter um outro contrato de trabalho com as disposições complementares da relação de trabalho, tá? Normalmente, o jurídico, né, de algumas empresas tem muita dificuldade, por quê? Porque, normalmente, as empresas transportadoras utilizam aquele modelo geral que vem do escritório de contabilidade, que serve para comércio, indústria, transporte, enfim, e não é o adequado, tá? O adequado é que você tenha um contrato específico para o seu setor. O contrato de trabalho está previsto na CLT, a lei é essa, 452 de 43, e o que ela fala? Que o contrato individual de trabalho, deixa eu minimizar aqui. Aí. O contrato de trabalho, ele é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Contudo, obviamente, que o que você acordar... Tem mais alguém que está chegando aqui, deixa eu adicionar esse pessoal que entrou agora há pouco. Pronto, mais algumas pessoas aí entraram. Como eu estava dizendo, o contrato de trabalho, ele pode ser tácito ou expresso. Contudo, obviamente, se você precisar demonstrar isso judicialmente, obviamente você vai ter que ter ele expresso, escrito, porque, sem dúvida, vai ser difícil você comprovar o que você acordou com o funcionário se ele for tácito. Aí vai depender de prova oral, e a gente sabe como que isso é complicado para as empresas. A prova do contrato de trabalho, ela vai ser feita pelas anotações constantes na carteira, tá? Ou por instrumento escrito, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, no artigo 456, ele fala que não é só na CTPS que tem que ter essa anotação, ela pode ser feita por um instrumento complementar, que é esse que a gente orienta que tenha sim, tá? Que é importante que tenha. O 452 já fala que o prazo, ele é indeterminado, tá? De todo o contrato que suceder dentro de 6 meses, um outro a prazo determinado. Então, muito cuidado, gente, não fiquem admitindo, demitindo e readmitindo a pessoa dentro de um período menor que 6 meses, porque isso vai ser considerado contrato a prazo indeterminado. Então, eu sei porque eu trabalho praticamente com transportadoras, e elas têm essa mania de demitir ou fazer um contrato a prazo determinado, um contrato de experiência, demite, depois readmite de novo e faz um contrato de experiência novamente. Isso é proibido, tá? Só se realmente passar de 6 meses, um ano, realmente o funcionário sair, ficar um longo tempo fora da empresa e depois retornar. O 459, ele fala do salário, né, que o pagamento tem que ser, não pode ser superior ao mês, o prazo, né, para o pagamento de salário, e tem que ser pago, sim, no 5º dia útil, tá? Você só vai poder determinar uma outra data de pagamento se for anterior a essa. Se for posterior, não é possível acordar isso nem por contrato, porque a legislação já estabelece isso. Salvo se você determinar uma outra data, em acordo coletivo, ou estiver previsto essa possibilidade em convenção coletiva, tá? Já no 456, fala da questão do padrão de investimento, então, sendo lícita a inclusão de uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresa parceira. Nesse caso,
a empresa pode estabelecer esse uniforme, e aí ela estabelece também uma norma que foi incluída pela reforma, que é a questão da higienização do uniforme. Se a empresa exigir que esse funcionário use uniforme, ela vai ter que dispor isso em contrato, é importante que ela disponha isso em contrato, e coloque lá que a higienização é responsabilidade do trabalhador, inclusive há discussões sobre isso juridicamente, se ele tinha ou não, se ele deveria receber algum adicional ou não, até com relação a material aí de higiene desses uniformes. Então, para evitar qualquer tipo de problema, é conveniente que isso conste no contrato. No 457 da CLT, compreende-se a remuneração do empregado para efeitos legais, além do salário, algumas outras coisas, né, de contraprestação, como as gorjetas, etc. O que acontece? Todos os valores que são pagos regularmente em folha de pagamento, juridicamente, não legalmente, não está previsto em lei, mas assim, a jurisprudência entende que outros valores que estão constantes em olerites, eles fazem parte, assim, da remuneração, e depois você nem pode sequer retirar eles, sem que isso aí compreenda a remuneração global e acarrete aí uma responsabilidade posterior de você ter que ressarcir tudo isso para o funcionário posteriormente. Então, uma coisa que é interessante, no 457, no parágrafo 1º, ele estabelece, isso também foi incluído pela reforma, que integra o salário a importância fixa, as gratificações legais e as comissões pagas. Então, tudo isso vai integrar. Então, ele já delimitou o que integra a remuneração. Isso trouxe o quê? Uma alteração relevante para as empresas, por quê? Porque aí outras coisas, quer dizer que não integram. Antes a gente tinha isso, era uma lacuna. Então, qualquer coisa que constava ali, isso era, sim, tido como parte da remuneração. Então, hoje essa reforma trouxe essas especificidades para ajudar as empresas nesse sentido. Então, o que acontece? Caso a empresa pague o funcionário não só pelo salário, mas por comissão, por exemplo, as comissões, sim, integram o salário. Tá? As gratificações, sim, integram o salário. Aí o parágrafo 2º, que é uma coisa bastante interessante, que eu sempre oriento as minhas empresas assessoradas, o parágrafo 2º do 457, ele fala o quê? As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, e as diárias por viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado. Isso foi de grande ajuda para as empresas. Por quê? Porque aqui abriu uma brecha para que as empresas, aquelas que queiram premiar os funcionários, aumentar a remuneração dos funcionários, de alguma forma, possam pagar dessa forma, sem ter que isso integre a remuneração dele. Por quê? Qual que é o problema de integrar a remuneração? Claro que isso vai ter os reflexos trabalhistas, ou seja, o que são os reflexos? Isso vai incidir em 13º, em férias, em todas as médias aí de verbas que o funcionário venha receber, isso vai participar dessas médias para o pagamento dessas verbas. E outra situação, que ainda é pior do que essa, é a questão das incidências, né, previdenciárias, né, INSS, FGTS e tudo mais. Então, o que esse parágrafo 2º diz para a gente? A ajuda de custo, ela não integra a remuneração. Ou seja, se eu der uma ajuda de custo para transporte, isso não integra a remuneração. Auxílio alimentação vai ter que ser realmente pelo cartão, não pode ser em dinheiro, tá? Então, se você fornecer esse auxílio alimentação por cartão e etc., ele não vai incidir nem os reflexos trabalhistas e nem as incidências previdenciárias ou sociais, fundiárias, etc. As diárias para viagem, que é o nosso caso específico das transportadoras, também não integram a remuneração. E aí tem uma observação que eu coloquei até embaixo, vocês podem verificar um asterisco, a Lei 8.212 de 91, que é a lei que fala, né,
quais são as normas quais as verbas que incidem INSS. Ele fala o seguinte: não incide INSS sobre as diárias para viagem. Anteriormente, ela dizia o quê? Não incide INSS sobre as diárias para viagem, desde que não ultrapassem 50% da remuneração. Ou seja, se você pagasse as diárias e ela ultrapassasse 50% da remuneração, isso aí incidia sim em INSS. Então, o salário do motorista comum, sei lá, R$2.000. Se você pagasse em diárias para ele de viagem, tanto diária de almoço, de jantar, pernoite, etc., e isso ultrapassasse R$1.000, ele incidia sim em INSS, tá? Então, a partir da reforma, isso houve essa alteração, então aí eles retiraram essa parte que está subscrita aí, desde que não ultrapasse 50%. Então, ela ficou só com a primeira parte. Então, não incide INSS sobre as diárias para viagem. Isso também saiu, gente, na Instrução Normativa 2110, que saiu agora, dia 17 de outubro, tá? É uma instrução normativa da Receita Federal, e ele esclareceu que até 10/11/2017 não há incidência. No caso, até essa data haveria incidência. E após 10/11, não há incidência. Por quê? Porque antes a lei era, como eu disse anteriormente, tá? Ela incidia desde que, não incidia desde que não ultrapassasse 50%. Então, se ultrapassasse, incidiria. Então, quem pagou isso anteriormente a esse período, antes de 2017, tinha sim a incidência. Acima de 50% tinha incidência. E não era só o que ultrapassava, não. Era tudo. Todo o valor pago das diárias incidia em INSS. Então, o que a Instrução Normativa da Receita fala? Só após a reforma trabalhista é que não há incidência sobre essas verbas de diárias aí diárias para viagem. Então, esse parágrafo é muito importante, porque quem quiser dar algum outro valor para o funcionário, para incentivar, a gente orienta que seja dado nessa linha, tá? Prêmios, sempre prêmios, tá? Não gratificações. Gratificações, como a gente viu no parágrafo 2º, vai incidir reflexos e incidências aí previdenciárias, tá? Incidências de encargos sociais. Então, prêmio por assiduidade, prêmio por fazer média, prêmio por aí, seja lá o que vocês quiserem, tá? Vocês vão fazer uma nomenclatura para isso, vão incluir um novo item na folha de pagamento, né, com um novo código, tá, de vencimento, e vai colocar lá prêmio e vai dar para esses funcionários somente aqueles que atingirem aquela meta que vocês estabelecerem, ok? Caso vocês tenham dúvidas sobre isso, vão anotando para no final a gente conversar. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador na forma de bens, serviços ou valor em dinheiro. Mais uma vez aqui, para não sobrar brecha, a reforma trouxe isso por quê? Prêmio não é só aquilo que você dá in natura, de alguma outra forma de bem, algum prêmio em algum tipo de alguma coisa, né, que seja entregue como um benefício ali para o funcionário. Também pode ser em dinheiro. Então, isso aí salvou também, porque permite você pagar isso dentro da folha de pagamento, sem os reflexos e sem as incidências. Já o 461 fala a questão sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário. Então, assim, é a questão da igualdade. Se você tiver dois motoristas que quisessem a mesma função, tem que ter a mesma remuneração. Mas, caso vocês queiram estabelecer normas diferenciando esses motoristas, por exemplo, ele pode entrar com motorista A, motorista B, motorista C. Aí sim, se você fizer um plano de salários, né, cargos, salários, enfim, quiser estabelecer uma norma para isso, você pode sim, e desde que você registre isso documentalmente, faça isso no seu regulamento, no seu plano mesmo, e estabeleça essas diferenças, tá? O que cada um vai fazer. Aí a questão também que já veio ser reforçada, teve uma alteração também na reforma, que o trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for de forma igual à produtividade, a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço
não seja superior a 4 anos, a diferença do tempo na função não seja superior a 2. Então, assim, é óbvio que tem algumas coisas que alguns funcionários fazem, outros não, mas se a diferença entre eles aí, no mesmo empregador, não for superior a 4 anos, ou na mesma função não for superior a 2, é difícil de você estabelecer diferenciação aí de salário para esses funcionários. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, que foi o que eu mencionei. Então, se você tiver esse quadro de carreira, ou norma interna, ou regulamento interno, aí você vai poder fazer essa diferenciação que eu mencionei. Isso é interessante, porque às vezes você tem aí funcionários que pretendem fazer essa diferenciação, e é uma forma de você fugir aí, e, de certa forma, gratificar, reconhecer o trabalho de alguns funcionários que estão há mais tempo na empresa. Tá? No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento ou por antiguidade. Aí você estabelece o critério nas normas internas. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário dos empregados, salvo quando isso resultar de adiantamento disposto em lei ou em contrato coletivo. Tá? O que acontece? Você não pode descontar qualquer coisa, sair descontando qualquer coisa do salário do funcionário, somente as coisas que são previstas em lei, tá? Ou se estiver previsto em convenção coletiva, como as contribuições sindicais, enfim. Isso tem também uma discussão, né, por causa da reforma também teve aquela questão da faculdade de ter ou não, de autorizar ou não os descontos, mas aí tem outros descontos que somente aí o INSS e outros encargos são possíveis de incluir nesses descontos. Mas o parágrafo 1º, ele traz o quê? Em caso de dano causado ao empregado, pelo empregado, o desconto será lícito. É lícito, desde que tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. A gente sabe que é muito difícil você comprovar que o funcionário teve dolo. O que é o dolo? A intenção. O funcionário causou uma avaria. Você vai conseguir comprovar que ele fez essa avaria de propósito, intencionalmente? Eu diria que impossível. Então, o que é o ideal? Você fazer, porque é uma alternativa. Ou é o dolo, ou se isso tiver sido acordado. De que forma? No contrato. Então, é importantíssimo que vocês coloquem no contrato de trabalho que é permitido, sim, o desconto decorrente de dano causado pelo empregado à empresa, seja avaria, danos que ele causar. Inclusive, eu sugeriria, depois eu vou falar para vocês, que a gente tem a nossa minuta de contrato. Quem é associado do Setcars tem direito gratuitamente a essas minutas que a gente faz. Está lá no site do Setcars. É só vocês que são associados pegarem a senha na administração, entrar lá e tem vários modelos de vários documentos para vocês fazerem o uso desses modelos, e lá nós temos um modelo para isso, que fala, inclusive, que pode ser feito desconto mediante culpa ou dolo desses danos, tá? Isso também é importantíssimo. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, em prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade. Então, o que acontece? Esse contrato que a gente fala deve ser o quê? Ele deve ser feito inicialmente na contratação do funcionário. Contudo, se você já tem um funcionário que há muito tempo está trabalhando, a gente orienta que você faça o quê? Um aditivo contratual, que é um termo que é como se fosse um contrato normal de qualquer natureza. Ele vai ser um aditivo ao primeiro contrato. Só que esse aditivo, ele só vai validado se tiver o consentimento do funcionário. Portanto, ele tem que assinar consentindo com essas alterações e tem que ter uma justificativa. Então, assim, uma justificativa boa foi na época que teve a lei do motorista, e assim, você deve aguardar alguma modificação relevante para justificar essa alteração, tá? De qualquer forma, você pode a qualquer tempo, claro, fazer de comum acordo. Mas, se isso resultar em prejuízo, eventualmente, isso pode ser anulado. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade. A gente também orienta que seja feito, tá, no contrato de trabalho, uma cláusula falando que, se a empresa, por causa dessas especificidades
da função, da atividade, enfim. É importante, às vezes, é necessário você alterar o funcionário de domicílio, ou para que ele comece a atuar, às vezes atua aqui em Sorocaba, depois é necessário atuar em outro lugar, e aí é importante você fazer essa alteração, e às vezes o motorista pode se recusar, ou o ajudante pode se recusar. Então, é viável também, para facilitar isso, que você já coloque isso também no contrato de trabalho, que é permitido você fazer isso caso haja necessidade. Inclusive, tem também isso na minuta que a gente colocou. O artigo 4º, considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado estiver à disposição do empregador, aguardando a execução de ordens. Ou seja, essa é uma questão que fala da jornada de trabalho, que é uma coisa muito importante aqui para o nosso setor. Se ele estiver lá aguardando ordens da empresa, isso também é jornada, tá? O parágrafo 2º fala o quê? Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos. Esse é os 5 minutos que já havia, inclusive, a previsão. Então, se ele tiver 5 minutos depois da jornada dele e também os 5 minutos anteriores, isso não vai ser computado na jornada, nem vai ser como hora extraordinária. E aí também há a previsão de algumas coisas, de algumas atividades, que se o funcionário buscar na empresa, ficar na empresa para a prática dessas atividades, isso também não caracteriza hora extraordinária. Contudo, é importante dizer o quê? Que se tiver essas situações, a gente orienta que as empresas façam o quê? Orientem os funcionários a registrar a saída, registrar o término, tá? Para quê? Para depois ficar utilizando o tempo para essas práticas, tá? Porque tem funcionários, sim, que fica lá aguardando para essas práticas, mas que não passa o cartão no final da jornada, ou não passa lá no intervalo, ou não passa na entrada. E se ele não fizer isso, isso vai ficar computando lá. Então, práticas religiosas, descanso, porque ele quer, lazer, de repente a empresa tem alguma coisa de lazer, ele quer ficar lá, estudo, às vezes o funcionário quer ficar lá estudando, ou para alimentação, tem gente que sai do trabalho e vai para a faculdade, ele fica na empresa para jantar antes de ir, enfim, para essas práticas, isso não, inclusive, uma atenção aí para o inciso 8, troca de roupa de uniforme, quando não houve obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, se ele ficar fazendo uma dessas práticas, isso não é hora extraordinária. A duração normal do trabalho, como a gente sabe, né, isso também já era antes da reforma, é de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. E claro, esse limite teria que ser menor, tá? Não serão descontados nem computados como hora extras, variações de 5 a 10 minutos, né? Como eu disse, 5 anterior e 5 posterior, no limite total de 10 minutos, isso não é considerado hora extra. Lembrando que a Constituição Federal, no artigo 7º, é que trata que o trabalho normal não pode ser superior a 8 horas e nem a 44 semanais, facultada a compensação de horário e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso é importante porque as empresas de transporte, nós orientamos que essas empresas não coloquem o contrato de trabalho com horário fixo, tá? Isso é importante, não coloque como horário fixo. De segunda a sexta, das 7 às 17. Não façam isso, façam o seu contrato de trabalho com horário flexível. A jornada de trabalho do motorista pode ser flexível, ela não precisa ser fixa, e nenhum lugar fala que tem que ser fixa. A Constituição fala que tem que ser o quê? 8 horas diárias e 44 semanais, é isso que você tem que pôr no seu contrato, que ele tem que ser de 44 horas semanais, independente do horário que ele comece no dia. Ele pode, num dia, começar a trabalhar às 7, no outro dia, começar a trabalhar às 10. E a jornada dele vai começar, no dia que ele entrou às 7, vai começar às 7. No dia que ele entrou às 10, vai começar às 10, dali para lá, 8 horas. Então, isso é importantíssimo para o nosso setor. O tempo despendido pelo empregado, desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para o seu retorno, caminhando ou por qualquer outro meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado como jornada de trabalho, porque não é um tempo à disposição do empregador.
Isso antes tinha jurisprudência pacífica de que, quando a empresa fornecia o transporte do funcionário, esse tempo era tempo à disposição, o que acarretava em muitas horas extraordinárias. A reforma trabalhista alterou isso, colocando que esse período não é à disposição do empregado, do empregador, e mesmo que o transporte for fornecido pelo empregador, ele não é tempo à disposição do empregador, então não é hora extra. Inclusive, a MP tem um asterisco aí, se vocês puderem observar, tem um asterisco, a MP 905 de 2019, tratou desse assunto falando o quê? Que o acidente de trabalho não era, o acidente de percurso, desculpem, não era acidente de trabalho. Contudo, essa MP teve uma movimentação toda contrária a isso, muita discussão, ela acabou caindo, não foi renovada, não virou lei, tá? Então, não tem mais essa previsão. Então, ainda que a empresa não pague por esse período, ainda que isso não acarrete em tempo à disposição, se houver um acidente de percurso, ele vai sim ser acidente de trabalho, tá? Com exceção aí do período em que teve a vigência da MP. A MP teve vigência aí de 12 de novembro de 2019, 12 de... agora eu preciso... Agora eu não me recordo. Mas até 20 de abril de 2019, se vocês quiserem até depois... Bom, também basta consultar a MP que vocês vão verificar o período que ela teve vigência. Durante a vigência da MP, os acidentes de percurso não eram acidente de trabalho, tá? Então, se houve algum acidente naquele período, não foi realmente acidente de trabalho. Mas depois desse período, quando ela perdeu a vigência, voltou sim a ser acidente de trabalho. O artigo 59 da CLT. A duração diária do trabalho pode ser acrescida de horas extras, em número não excedentes a 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo de trabalho. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário, se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso das horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de 1 ano. Isso permitiu o quê? Que as empresas diretamente fizessem o acordo individual, diretamente com o funcionário, tá? Do banco de horas, tá? Para fazer essa compensação aí do banco de horas diretamente com o funcionário, desde que daí não seja aí superior a 1 ano, tá? Se você pretender fazer acima de 1 ano, vai ter que ser realmente por acordo coletivo ou convenção coletiva, o que implica a participação dos sindicatos. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, aí tem a previsão, claro, né, se tiver o vencimento disso, você vai ter que pagar as horas que sobraram como horas extras, tá? E aí tem uma especificidade no parágrafo 5º, que as horas, né, de que trata o parágrafo 2º, pode ser pactuado aí com acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período de 6 meses, ou seja, direto com o funcionário, você pode fazer essa compensação dentro dos 6 meses. Acima desses 6 meses é que você vai ter que dispor aí, até 1 ano, né, por acordo coletivo, que o acordo coletivo é entre a empresa e o sindicato profissional, ou se isso estiver previsto na convenção coletiva, que é entre os dois sindicatos, o sindicato profissional e o sindicato laboral. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo, seja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de 1 hora de almoço. E, obviamente, esse intervalo de almoço, isso também já tinha antes da reforma, isso não é computado como duração da jornada. O que teve de diferença nessa situação? Não havendo a concessão parcial, não havendo a concessão ou a concessão parcial do intervalo para o repouso de alimentação, a empregados urbanos e rurais, isso implica no pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com um acréscimo de 50%. Isso houve essa alteração pela reforma, porque antes, quando havia supressão de 10 minutos no horário de almoço, o horário de almoço é 1 hora, ele cumpria 50 minutos, os juízes dão o quê? 1 hora inteira, porque você suprimiu 1 hora inteira, né? Você suprimiu 10 minutos, você teria que pagar 1 hora inteira de hora extraordinária. Nesse caso, a reforma trouxe a diferença do quê? Faltou 10 minutos, você vai pagar somente os 10 minutos. Isso foi uma mudança muito relevante. O intervalo expresso no CAPT,
poderá ser reduzido ou fracionado, e aquele que estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendido entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo, ante a natureza das condições, né, de trabalho aí especiais, a que são submetidos os motoristas, colaboradores, fiscalização de campo e afins, nos serviços de operações de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos os intervalos para descanso menores ao final de cada jornada. Isso permite o quê? O fracionamento desses descansos. E isso é uma alteração também relevante para nós, por quê? Porque é do nosso setor, é dos motoristas. Por quê? Porque o nosso setor tem essas especificidades. Então, ele permite aqui que esse intervalo pode ser aí reduzido ou fracionado, tá? Permite esse fracionamento. Embora, claro, não isenta as empresas do pagamento, tá? A suspensão do contrato de trabalho por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Então, muito cuidado com essas suspensões, se você precisar suspender o contrato de trabalho por mais de 30 dias. Isso é uma coisa importante, porque eu aconselho as empresas também a colocar uma cláusula referente a isso, em quais situações? Em situações, por exemplo, em que o funcionário, o motorista, no caso, né, aí não se aplica ao ajudante, mas o motorista ficar com a carteira suspensa, por exemplo. Digamos que ele não passe no exame toxicológico, fica com a carteira suspensa, e ele não vai poder trabalhar aí por 90 dias, porque ele não vai poder fazer novo exame toxicológico dentro dos próximos 90 dias. Então, como que você vai fazer? O que você vai fazer com o funcionário? Você vai ter que ficar pagando o salário do funcionário sem ele trabalhar, porque ele não vai poder trabalhar, porque está com a carteira suspensa. Então, eu sugiro que vocês coloquem isso no seu regulamento interno, no seu programa, regulamento interno é um documento que todas as empresas devem ter, tá, gente? Se você não tem, providencie na sua empresa. Um outro documento que as empresas têm que ter é o programa de controle de uso de álcool e drogas. Também é importante que a empresa tenha. E isso também deve ser previsto lá. Prevendo que, caso o funcionário tenha carteira suspensa, ele vai ficar com o contrato suspenso por 90 dias, até que ele faça novo exame toxicológico, ou que ele seja reabilitado. Tá? Por quê? Porque a culpa é do funcionário de não estar apto à função. Então, você elimina vários problemas aí, prevendo isso no contrato de trabalho, no seu regulamento interno e no seu programa de controle de uso de álcool e drogas. Aí o 477, né, isso já tinha, mas teve algumas alterações. Na extinção do contrato de trabalho, ele deverá proceder à anotação da carteira, né, e realizar a entrega dos documentos rescisórios. A alteração foi que todos os prazos agora são até 10 dias contados do término do contrato. Antes aí, quando o contrato era rescindido e era cumprido o aviso prévio, ele era no dia posterior, e agora não, tá? Toda a quitação, entrega é 10 dias após o término do contrato, aí não tem muita novidade, o pessoal já pratica isso. O que teve uma alteração interessante aqui? Vamos lá, dando continuidade então, uma alteração muito relevante que teve na questão da justa causa para nós, que foi uma conquista do setor, os sindicatos patronais, através da federação, da nossa federação de empresas de transporte e outras federações e confederações também do transporte rodoviário, pediram essa alteração e a gente conseguiu colocar. Contudo, não saiu da forma que a gente pretendia, mas já serviu aí para alguma coisa. Embora já tinham algumas causas, né, que justificariam aí a dispensa por justa causa do empregado, né, foi incluída a letra M, que é a perda da habilitação. Então, a perda da habilitação é um dos, né, ou seja, um dos requisitos estabelecidos pela lei para exercício da profissão, e para o motorista ser motorista, ele precisa da CNH. Se ele perder essa CNH, isso implica, sim, em justa causa. Contudo, o que teve aí a dificuldade? Qual que foi a coisa que não saiu como a gente gostaria, não teve aí como a gente gostaria que saísse? Eles incluíram aí uma parte que em decorrência de conduta dolosa do empregado. E aí a gente volta naquela questão
que é complicado você comprovar o dolo do funcionário nesse tipo de aspecto. Embora, o que acontece? Se a perda da habilitação vier em decorrência, por exemplo, de multas, não é possível você estabelecer que houve a conduta dolosa. Mas se ele perder a habilitação porque se ele vier a perder a habilitação por causa do uso de drogas, por exemplo, sim, a menos que ele consiga comprovar que foi culposo, que foi de uma forma sem intenção, que ele se drogou, o que aí fica difícil para ele. Então, há o entendimento de que a questão da perda da habilitação pelo uso de álcool, de drogas, etc., é uma decorrência, sim, é uma conduta aí dolosa do funcionário, porque ele faz isso intencionalmente. Não com a intenção de perder a habilitação, obviamente, mas a conduta dele aí dolosa, que foi intencional de estar usando, drogas psicoativas, acarretou na perda da habilitação dele. Então, isso foi uma coisa que ajudou a gente aí no nosso setor. O contrato de trabalho aí, também isso foi uma inclusão da reforma, agora o contrato pode ser extinto por acordo, e, gente, eu não sei por que as empresas continuam insistindo em fazer acordo de outra forma. Eu falo isso porque alguns de vocês que são de DP ou de RH podem falar assim, mas isso é bobagem. Mas, gente, eu continuo recebendo consultas de empresas querendo fazer acordo de outra forma. Não, porque eu quero fazer acordo, eu quero que devolva a multa do FGTS. Gente, eu vou mandar embora para ele receber o seguro-desemprego e ele vai me devolver X reais. Gente, isso não é acordo, tá? Isso não é acordo legal, isso não é previsto, tá? Não é previsto. Então, não é possível fazer acordo de outra forma. Acordo é na forma da lei. E aí ele vai pagar por metade o aviso, se for indenizado, aí o fundo de garantia e as demais verbas. Então, esse é o tipo de acordo. Outro tipo de acordo não é previsto, tá? Então, não insistam, porque isso vai ser desconfigurado posteriormente, tá? E aí tem as normas, aí o parágrafo 1º, o parágrafo 2º vai trazer aí que na extinção do contrato, ele vai retirar lá o fundo de garantia, tem uma limitação de 80%, né, e aí ele não vai receber o seguro-desemprego. Inclusive, a empresa que fizer a demissão para simular uma demissão sem justa causa, né, querendo fazer um acordo aí, a empresa também está incorrendo em prática de crime, para fraudar o governo federal, fazendo com que o funcionário receba seguro-desemprego indevidamente. Então, isso não deve ocorrer. Aí, algumas coisas aqui específicas agora do nosso setor, tá? Que foi tudo inclusão aí da lei do motorista, tá? Que é a lei 13.103 de 2015. Eu sugiro que quem não conhece, quem não leu, leia integralmente essa lei, porque é muito importante para o nosso setor, tá? Aí eles inseriram aí, a partir do 235, uma série de artigos, parágrafos e incisos que são relevantes para o nosso setor, tá? Então, 235A, o que ele fala? Ele trata o quê? Do motorista profissional empregado. Aí ele tem lá o inciso 1 e tem o inciso 2, que é o transporte rodoviário de cargas, que é o nosso setor. O artigo 235B, ele fala dos deveres do motorista, tá? Então, ele deve estar atento à segurança das condições de segurança do veículo, conduzir o veículo, respeitar a legislação de trânsito e etc. Isso também é um aconselho que esteja constante no contrato de trabalho dele. Ele deve obedecer o artigo 235B, o 67E do Código de Trânsito, tá? Por quê? Para reforçar que ele tem ciência de que isso é uma exigência da empresa, tá? Então, isso também é relevante que conste, não na íntegra, tá, gente? Mas você vai colocar lá, que ele deve obedecer os deveres contidos no 235B e o 67E e etc. Inclusive, olha, são essas as obrigações que estão previstas lá. Ele tem que zelar pela carga transportada e pelo veículo. Isso significa o quê? Que se ele causar dano à carga e dano ao veículo, ele pode ser penalizado com o desconto dos danos, que é aquilo que a gente conversou lá, que vocês devem colocar no contrato de trabalho, que pode ser descontado as avarias, tá? E, inclusive, consertos de veículo, etc., né, se for acarretada aí essa circunstância, se for considerada essa circunstância aí da culpa ou dolo dele.
Multas de trânsito, você pode também colocar que você vai descontar as multas, contudo, você não pode descontar todas as multas. Por exemplo, multa porque a sinalização do veículo está irregular. Você não pode descontar dele, porque isso é obrigação da empresa manter o veículo em ordem, né? É obrigação do motorista o quê? Verificar se o veículo está em ordem para seguir viagem. Excesso de peso também não é uma obrigação do motorista, é uma obrigação do embarcador, e no caso aí pode ser compartilhado ou não para a transportadora, porque algumas transportadoras autorizam o carregamento de excesso de peso, e aí acaba que quem leva essa autuação é o motorista. Então, muito cuidado com essas circunstâncias. É obrigação também do motorista submeter ao exame toxicológico, tá? Com aquela janela de 90 dias. Contudo, eu oriento as empresas que a gente assessora, né, aqui no escritório, a gente tem algumas empresas, como eu disse, a gente tem a assessoria preventiva, a gente orienta as empresas que coloquem no programa de controle de uso de álcool e drogas uma outra cláusula, que além desse exame toxicológico de detecção de 90 dias, o funcionário concorde em se submeter a outros exames. Por quê? Esse exame toxicológico, ele está em torno aí de R$130, mais ou menos, né? Quem tem o convênio aqui com o Sete Carso, se eu não me engano, está R$110, R$120, não sei. Vocês podem verificar aqui no sindicato depois. Mas ele é um exame relativamente caro. Então, o que eu oriento as empresas? Que coloquem no seu programa outros tipos de exame, não esse de janela, larga janela, que ele faça outros exames toxicológicos, como de sangue, de saliva, então, que esses daí são muito menos onerosos. E se você colocar ele no seu programa, o funcionário aí vai ter que estar submetendo a esses exames também. E você vai ter um controle muito maior dessas ocorrências aí dentro da sua empresa. A gente vai ter depois, tá, o ano que vem, uma palestra atualizando sobre as questões aí do programa, tá? A gente vai fazer uma palestra sobre o programa de controle de uso de álcool e drogas, orientando vocês a como proceder aí a um controle, a um programa adequado à sua empresa. A recusa do empregado em submeter-se a esse teste será considerada infração disciplinar. Por isso, é importante que isso conste também no seu contrato de trabalho, informando que se ele se recusar a se submeter a isso, ele vai sofrer as infrações e as infrações da CLT normal, vai ser advertido, você notifica ele a fazer de novo o exame, se ele reincidir e não for fazer o exame, suspensão, tá? Então, segue o critério normal. Advertência, suspensão e depois pode ser demissão por justa causa também. Não tenham medo, a gente no escritório aqui já defendeu a tese, e funcionário que se recusou, foi demitido por justa causa, tentou reverter judicialmente e não conseguiu. O 235C. Esse 235C é um dos artigos mais importantes que a lei do motorista trouxe. Por quê? Ela trouxe um monte de normas que são muito importantes para as empresas, por quê? Para as empresas fugirem daquela montanha de horas extras que as empresas normalmente têm, e que agora que foi determinado que as empresas são obrigadas a ter o controle da jornada do motorista, se você não tiver esse controle, tudo que ele fez fora ali, a partir do momento que ele pegou o caminhão, é tudo jornada e tudo hora extra. Então, esse artigo trouxe uma série de exceções que são muito relevantes para o nosso setor. E isso é importantíssimo que você conste no contrato de trabalho, tenha isso no seu regulamento interno para efetivar o quê? A ciência do motorista quanto a essas normas, tá? Então, a jornada é de 8 horas ainda, pode ser prorrogada por 12 horas, isso é o normal que está na CLT para todos os empregados, tá? De todos os setores, ou mediante convenção ou acordo, ou mediante acordo ou convenção coletiva, até 4 horas extraordinárias. A gente tem uma dificuldade aqui na região de Sorocaba, que nós enquanto Sete Carso, né, quando eu represento o Sete Carso na negociação coletiva, a gente tenta, com o Sindicato dos Rodoviários, colocar essas 4 horas extras na convenção, mas eles não aceitam, tá? Então, aqui em Sorocaba, a gente não tem essa previsão de 4 horas extraordinárias.
Então, aqui em Sorocaba e nas bases que pertencem, né, ao sindicato aqui dos rodoviários, não é previsto. Já outros sindicatos, a gente tem, tá? A gente tem a base de registro, toda aquela região ali, né, de registro para baixo, enfim, a gente tem essa previsão, Itu, Salto, Iperó, Cabreúva, né, a gente tem todos esses locais aí, essas previsões de 4 horas, só que na região de Sorocaba a gente não tem. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, ou seja, todo o período que ele estiver à disposição do empregador, até aí tranquilo. O que está excluído dessa jornada dele? O intervalo para refeição, que é o horário de almoço, a gente já viu até que tem uma cláusula específica para ele. O repouso e o descanso, que é aquele repouso intrajornada, né, interjornada, ou períodos para ele descansar, para ele tomar café, períodos que ele pare lá durante o dia, e o tempo de espera. E aqui foi uma grande alteração que teve na lei, por quê? Ele determinou que o tempo de espera não faz parte da jornada, e isso é importantíssimo, por quê? Se você instituir um bom diário de bordo na sua empresa, se você colocar um bom diário de bordo na sua empresa que registre, e esse diário de bordo, gente, ele pode ser manual, pode ser eletrônico, né, pode ser de várias formas que você tiver, desde que ele seja regular, não permita alterações pela empresa, seja assinado pelo funcionário, ou seja, tenha concordância do funcionário, e que ele corresponda aí, né, com as informações fidedignas, tá? Não adianta você mandar ele colocar lá que ele ficou 2 horas em tempo de espera, e quando você vai conferir com rastreamento ou com tacógrafo, o caminhão ficou rodando, tá? Então, isso aí cai por terra, derruba qualquer tese, tá? Tempo de espera é o tempo realmente que ele fica parado, esperando para carregar, descarregar, e a gente vai ver outras questões aí que são tempo de espera. Então, isso é importantíssimo, por quê? O cara dirige 2 horas o caminhão por dia, e fica em tempo de espera, digamos que ele dirija, 6 horas, dirigiu 6 horas, vai ficar 6 horas a mais em tempo de espera. 6 mais 6 dá 12. Você ia ter que pagar 8 horas de jornada, mais 4 de horas extras, porque deu 12 de jornada. Se 6 é jornada e 6 é tempo de espera, você não vai ter que pagar todo esse período de hora extra. Esse tempo de espera, ele não é jornada, ele não faz parte da jornada. Então, permite o quê? Permite que ele faça 6 horas de jornada, 6 horas de tempo de espera e depois ainda retorne, talvez, dependendo da circunstância, ele retorne por mais 2 horas dirigindo, porque ele só dirigiu 8, 6, desculpe. Ele dirigiu 6 e pode dirigir mais 2. Ao passo que se você não registrar no seu diário de bordo o tempo de espera, você não vai conseguir, por quê? Porque ele já extrapolou aí todos os períodos, né, de jornada. E aí eu quero uma atenção especial para vocês, para esse asterisco que eu coloquei, essa observação, da ADI 5322. Eu sugiro que vocês aí do setor, né, DP, RH, empresários, acompanhem essa ADI, ou que acompanhem o SETCARSO, porque quando tem também alterações dessa natureza, a gente faz informativos, tá? Semanalmente a gente faz informativos das alterações relevantes para o nosso setor. E nós estamos acompanhando essa ação para inconstitucionalidade aí de vários artigos da reforma trabalhista, da lei do motorista, desculpe, inclusive esse artigo, tá? Essa ADI, para declarar a inconstitucionalidade desse artigo, ela está tramitando, teve uma votação já do relator, ela não terminou, mas se ela terminar da forma que o relator votou, a gente vai ter problema. E a gente vai ter uma alteração relevante, depois eu vou falar para vocês sobre isso. Ok? Então, eu diria para vocês, se puderem acompanhar essa ADI 5322, porque ela é extremamente importante, ela já foi votada pelo relator, e se ela for votada conforme o relator está votando, a gente vai ter problemas com esse artigo, tá? Depois eu vou falar para vocês sobre isso. Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultado o seu fracionamento
né? E aí fala lá, é garantido 8 horas ininterruptas e as outras 3 horas podem ser tiradas dentro das 16 horas. O que isso quer dizer? Ah, eu fiz a jornada, eu parei o caminhão, acabou a jornada, eu tenho que ficar parado 11 horas. Isso é para todos os funcionários de qualquer setor, tá, gente? Mas esse artigo, ele fala especificamente do motorista, ele fala o quê? Olha, no caso de motorista, vamos poder fracionar isso, tá? 8 horas ininterruptas e as outras 3 eu posso tirar depois. Ou seja, eu faço 8, termino de chegar de viagem em algum lugar e depois eu tiro as 3. Atenção novamente para a DI 5322, porque se ela for votada conforme o relator está votando, que aliás é o nosso ilustríssimo amigo Alexandre de Moraes, ele que é o relator desse processo, se o pessoal acompanhar, se os ministros acompanharem ele na votação, esse artigo também vai sofrer alteração e vai implicar em situações complicadíssimas para a gente no nosso setor. Tá? Então, ou acompanhe essa DI pelo site, lá é possível você, pelo site da STF, vocês podem acompanhar essa DI, ou acompanhe o Setcarso, porque a gente informa essas alterações para vocês. O parágrafo 4º, nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas que o motorista profissional permanece fora da base, né, ou de sua residência mais de 24 horas, o repouso pode ser feito, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante, do transporte, do embarcador, do destinatário ou em outro local que tenham condições adequadas. Tá? E aí depois eu vou falar para vocês também sobre isso. Esse repouso, ele pode ser feito lá num alojamento, no local do embarcador, em algum posto, em qualquer tipo de local que tenha aí as condições adequadas. E essa questão das condições adequadas é muito discutível. Por quê? Porque normalmente as empresas que têm aí uma condição mais adequada para os funcionários possuem caminhão-leito, possuem blackout, possuem algumas condições lá que tem, inclusive, uma instrução normativa que fala disso, né, das condições aí de conforto aí, né, para dormir no caminhão, etc., para que esse período seja considerado como descanso. Então, esses períodos também, eles são considerados como descanso nessas circunstâncias. Aí o parágrafo 12, durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias, pequenas movimentações, né, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, descanso de 8 horas ininterruptas, o parágrafo 3º, que é o das 11 horas, tá? Então, dessas 11 horas, não pode fazer movimentação, tá? Mas, se ele estiver lá em tempo de espera, esse tempo de espera, que é um período que ele não vai receber como jornada, ele vai receber só o valor do tempo de espera, ele pode sim realizar pequenas movimentações. O fato dele fazer pequenas movimentações não retira a qualidade de tempo de espera, de não ser computado como jornada, ele não retira essa qualidade do tempo de espera. Então, isso é uma coisa importante. Mais uma vez, a ressalva aí da DI 5322, que, se for votada, vai ter uma importância aí, uma alteração importante para nós, por isso reforço que acompanhe essa DI, né, a ação declaratória de inconstitucionalidade da lei do motorista, que está sendo votada contrária aí ao nosso interesse. Por enquanto, só o relator votou, mas se os ministros restantes acompanharem, a gente vai ter problemas. Então, acompanhem a DI pelo STF ou pelo Setcarso, que nós também informamos se houver alguma alteração. Salvo disposição contratual, a jornada de trabalho do motorista não tem horário fixo. Ou seja, normalmente a jornada do motorista, ela não tem contrato, né, não tem horário fixo no contrato dela. Só que isso só ocorre se o contrato não falar nada da jornada. Contudo, a gente sabe que os escritórios de contabilidade colocam sempre aquele contrato padrão, né? Aquele contrato padrão, eles vão pegar aquele contrato que serve para a indústria, para comércio, para tudo, e colocar lá, jornada das 7 às 17, das 8 às 18, sei lá, enfim.
E aí você vai perder essa oportunidade, tá? Por quê? Porque você colocou no seu contrato de trabalho que tem jornada fixa, e aí se o motorista um dia começou a trabalhar às 10, ele já está com 2 horas extras, porque a jornada dele começou às 8. Então, pelo amor de Deus, gente, coloquem isso no seu contrato. Contrato do motorista é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, não tendo a jornada, sendo considerada a jornada flexível. Portanto, não tem horário fixo de início, final ou de intervalos. Também não tem horário de intervalo normal. Não dá para o motorista iniciar a jornada às 10 e parar às 11 para almoçar. Tá? Ele vai poder parar por 1 hora, ou no máximo 2 horas, o horário que for conveniente para ele, desde que ele registre no diário de bordo. A gente vai ter também uma palestra posterior, também no ano que vem, somente sobre diário de bordo, tá bom? Eu vou fazer umas atualizações também, e aí vou passar para vocês algumas modificações. Então, isso é imprescindível, todo contrato de trabalho de motorista e de ajudante deve ser, nessa circunstância, horário flexível, tá? Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância, que é a questão do diário de bordo, tá? Então, se o motorista ficar por mais de uma semana, por exemplo, distante, ele pode enviar o diário de bordo à distância, enfim, por foto, por meios eletrônicos, enfim, não tem problema nenhum, é permitido. Aplique-se as disposições desse artigo ao ajudante empregado nas operações e que acompanha o motorista. O ajudante interno não é o ajudante de motorista, tá? O ajudante que fica só dentro da empresa, carregando e descarregando o caminhão, não se aplicam essas normas, tá, gente? Mas o motorista, o ajudante de motorista que viaja, que fica viajando com os motoristas, sim, isso que a gente está conversando aqui no contrato deve ser previsto no contrato do ajudante também. O artigo 235G. É permitida a remuneração do motorista em função de distância percorrida, tempo de viagem, natureza, de quantidade de produtos transportados, inclusive oferta de comissão. Com a primeira lei do motorista, que foi a 12.619, ela trouxe uma série de mudanças, inclusive proibiu o pagamento de comissão. Contudo, a Lei 13.103, que reformou praticamente toda a Lei 12.619, ela voltou com essa possibilidade, tá? Da oferta de comissão, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança das rodovias, a coletividade, a violação das normas previstas em lei. Ou seja, a gente sabe que o problema da comissão é que quanto mais ele transporta, mais ele ganha, e aí ele não obedece às normas de trânsito, os descansos, o período aí interjornada, intrajornada, e isso não pode acontecer, tá? Você pagar ele por comissão não quer dizer que ele pode descumprir todas as normas, tá? Muito pelo contrário. Se ele continuar cumprindo com essas normas, você pode sim pagar por comissão. Lembrando que o pagamento por comissão ele tem os reflexos, né, trabalhistas todos, e tem as incidências previdenciárias e fundiárias normalmente. Então, por isso que eu digo, se você quer melhorar a remuneração do funcionário, pague prêmios, tá? Prêmios e abonos nos termos do 257, porque lá tem a previsão de algumas normas, algumas coisas que você pode dar essas premiações, você cria a nomenclatura que você quiser, prêmio por assiduidade, se o funcionário não faltar nenhuma vez na semana, no mês, prêmio por média, enfim, prêmio sei lá pelo que você quiser dar, e isso não vai ter as incidências, então isso é muito mais benéfico para o funcionário. Lembrando que você pagar por comissão para o funcionário e pegar a comissão dele e dividir aleatoriamente num monte de verba no recibo, também está irregular, gente. Eu falo porque eu também tenho empresas que me consultam sobre isso, que tem processo sobre isso, e é uma problemática, porque chega lá, o juiz desconsidera todo o cartão o holerite, e a empresa é condenada a pagar tudo novamente. Paga o salário não, porque ele já vai ter recebido ali, né, o valor da comissão, mas vai pagar tudo de novo, hora extra, PLR, enfim, vai pagar todas as verbas que estavam no holerite, vai pagar tudo de novo. Então, não façam isso, tá? Façam oficiosamente. Paga a comissão lá de 10%, aí quando chega lá, apura o valor,
e distribui isso de forma lá aleatória, vê quanto deu de hora extra, o resto joga aqui, joga ali para dar certo o cartão Olerite. Não façam isso. Isso é muito ruim para a empresa. Se você quer pagar por comissão, em vez de pagar 10%, paga 2%. Tá? Ao invés de você pagar 10%, você paga 2%. Por quê? O que ultrapassar das verbas, você vai pagar o salário normal, vai pagar a hora extra normal, vai pagar tempo de espera normal, vai pagar tudo. E ainda vai pagar a comissão, que vai ser um valor relevante para ele, que no final vai dar a mesma coisa. Entendem? Então, gente, tem a questão do contrato intermitente, que eu vou passar brevemente, porque algumas empresas ainda me consultam sobre isso, mas eu vou dizer para vocês que para o nosso setor, é muito inviável esse contrato intermitente, tá? Ele não é adequado, embora algumas empresas aí queiram utilizar, que é aquele contrato individual, que você vai poder chamar o funcionário para prestar serviço por algumas horas ou por alguns dias de trabalho, tá? Aí ele está aí previsto a partir do 443, e isso é complicado, porque não é... No nosso setor, você tem que estar ali com o motorista disponível, com o ajudante disponível, você não tem como fazer esse tipo de contratação. Então, tem aí a previsão, é possível fazer, tem uma série de normas que tinham alguns benefícios, mas depois isso foi revogado. Então, assim, o contrato intermitente não é viável para o nosso setor. A gente está caminhando para o final, vou só avisar vocês o seguinte, que se interromper aqui, por favor, vocês voltem no mesmo link que eu reabro, tá? E aí a gente vai tratar das perguntas, para vocês poderem fazer as perguntas, a gente vai tentar responder as perguntas que vocês tiverem dúvidas, algum esclarecimento, alguma coisa, ok? Então, aí o 452A foi inserido também, você vai ter que fazer a carteira, o registro na carteira de qualquer forma, tá? A convocação tem que ser aí com pelo menos 3 dias de antecedência, então, assim, eu acho que é muito inviável esse tipo de contratação, mas está lá previsto, tá? Caso vocês queiram fazer, tem essa possibilidade, tá? Você só deixa de pagar o quê? Algumas verbas integralmente. E aí você vai pagar o quê? Proporcionalmente. Se o cara trabalhar para você durante o ano, 2 ou 3 meses, você vai pagar o proporcional de 2 a 3 meses que ele trabalhou para você, de férias, 13º, mas essas verbas são praticamente iguais, tá? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, eu vou abrir para pergunta, tá? Caindo aqui o link, retornem, por favor, que eu vou reabrir. Esse é o nosso e-mail, caso vocês depois... eu vou tentar, gente, colocar no nosso canal, tem aqui os nossos contatos também, ó. Você pode acessar através do Setcarso, tem o site para vocês terem conhecimento dos nossos informativos jurídicos, tem o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube. Nosso YouTube vocês podem acompanhar vários vídeos, coisas que a gente vai colocando, abastecendo por lá. Vou parar aqui com o compartilhamento. Tá? E aí, eu vou voltar com vocês na questão da ADI, eu vou falar para vocês, deixa eu ver quanto tempo está faltando aqui. Eu vou falar rapidamente para vocês, a ADI, como que está sendo votada a ADI pelo ministro Alexandre de Moraes. O que ele está trazendo de alteração? No 235, C, parágrafo 3º, que fala lá que a jornada de trabalho do motorista profissional é de 8 horas. O parágrafo 3º fala o quê? Que dentro do período de 24 horas são asseguradas 11 horas de descanso. E é facultado você fracionar ele em 8 horas e mais 3 horas. Segundo a ADI, eles estão retirando do texto essa parte do fracionamento, ou seja, se essa ADI for votada da forma que está, não vai mais ser possível fazer o fracionamento. Então, o que eu diria para vocês? Façam essa informação, coloquem essa informação no contrato. Por quê? Porque essa informação pode cair e a gente não sabe como ela vai ficar.
tá? A gente não tem ideia de como essa situação vai ficar, porque se eles votarem e que a partir dessa data que eles votarem não puder mais ser dessa forma, a partir dali você não vai mais poder colocar essa previsão nos contratos. Mas a gente não sabe como isso vai ficar se eles vierem a falar, olha, quem já tem isso previsto vai poder manter, por exemplo. Então, eu diria para vocês inserirem essa situação o quanto antes, tá? Eu diria para vocês colocarem essa situação o quanto antes. Porque se vocês não colocarem, pode ser que vocês não consigam colocar isso posteriormente. Outra situação também que eles estão retirando é a questão do tempo de espera. O tempo de espera atualmente, ele não é jornada, ele não é considerado como jornada, mas conforme a ADI, ele vai ser retirado. E aí a gente vai perder esse tempo de espera, que vai ficar fora aí da jornada, e esse tempo de espera, ele vai voltar a fazer parte da jornada. Então, é uma coisa, como eu disse para vocês, extremamente relevante, gente. Então, muita atenção, porque se vocês, se isso for voltado dessa forma, a gente tende aí a ter um problema dessa circunstância. Tem alguém entrando, mas agora já está encerrando aqui. Uma outra alteração também que a gente observou aqui nessa votação, que também é muito relevante, é que o pagamento, eles estão retirando também o pagamento dos 30%, ou seja, as horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% da hora normal. Ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer que o tempo de espera vai ser hora normal, tá? Esse tempo de espera, ele vai ser uma hora normal, e vai ser pago como hora normal, vai voltar para a jornada, e o tempo aí que ultrapassar, ele vai ser como hora extraordinária. Então, vejam aí a relevância dessa votação, está sendo votado e muita gente não está acompanhando, tá? Então, para vocês não serem surpreendidos. Uma outra alteração também, a questão de longas distâncias também, né, que tem que ter o descanso de 35 horas, que são 11 horas, né, 24 mais 11 horas, que tem que dar 35. Paulo, eu não sei quando ocorrerá essa votação, tá? Essa votação do ministro ocorreu agora em agosto, tá? Então, o ministro Nunes Marques pediu vista, então não sei quando ele vai votar. Nós estamos acompanhando, por isso eu disse para vocês acompanharem o Sete Carso, para ir acompanhando aí as novidades, tá? Outra alteração é que não pode acumular 2 descansos, tá? Para quem faz longa distância também aí, e o final de semana o motorista fica fora, a lei, o 235D permitir você juntar dois descansos para depois tirar quando chegasse em casa, tá? Então, enfim, também a previsão de 2 motoristas, tá? Isso também eles estão votando para extinguir esse inciso inteiro, que nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas, o descanso poderá ser feito dentro do caminhão, tá? Então, isso também, todas essas alterações estão sendo votadas. Tá finalizando aqui, gente, eu vou retornar e entrar novamente. Quem quiser fazer perguntas, aí eu vou abrir para fazer perguntas, essa parte não vai ser gravada, então vocês podem ficar perguntando aí à vontade, dúvidas, e aí eu vou esclarecer para vocês.